nós falamos daquelas doenças cuja gênese está no espírito imortal. E para falar dessa doença e desse processo de cura, nós pedimos ajuda ao nosso amigo Joaquim Duarte Murtinho, que desencarnou em 1911 e foi contemporâneo do Dr. Bezerra de Menezes. Ele ditou uma página a Francisco Cândido Xavier, que foi publicado no livro Falando à Terra. Esse homem, que foi um engenheiro civil, professor da Escola Politécnica, exerceu vários cargos na República, era também médico homeopata e humanitarista da Escola de Bezerra de Menezes, um amigo dos sofredores, e na qualidade de homeopata, ele dita a Francisco Cândido Xavier uma página muito significativa, que eu gostaria de dividir com todos os corações aqui presentes. Lembrando o seguinte: na Grécia há um templo, o Oráculo de Delfos, e rezam as tradições gregas que 7 sábios escreveram uma frase no Oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Mas há uma segunda frase lá: nada em excesso. Nada em excesso. Será que essa frase, para conhecer a nós mesmos e para buscar o equilíbrio, tem a ver apenas com questões materiais? Será que isso se relaciona apenas com alimentação? Com o que nós ingerimos? Será que os graves problemas do nosso corpo físico são de fato decorrentes de agentes externos? Pois bem, o Dr. Joaquim Murtinho começa dizendo: a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual. Quando nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz. Mas o que é uma alma tranquila? O que é uma alma em paz? Ele continua dizendo: a mente aflita, despende raios de energia desordenada, que se precipitam sobre os órgãos, à guisa de dardos, de projéteis ferinos, de consequências deploráveis para as funções orgânicas. Mas o que é uma mente aflita? Eu tenho uma mente aflita? Você tem uma mente aflita? Quais são as energias que estão fluindo da sua mente para o seu corpo? É possível perceber uma energia que alguém está emitindo espiritualmente? E ele prossegue: todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente. Como assim? O que é um sentimento que te coloca em desarmonia com o ambiente? Que tipo de sentimento é esse? Que nos coloca em rota de colisão com o ambiente em que nós vivemos. Ambiente em que fomos chamados a viver. Geram emoções que desorganizam. Emoções que desorganizam não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo.
Vamos comentar um pouco sobre isso. Eu não sou médico. Se tiver algum médico na plateia, me perdoe 70 vezes 7. O nosso enfoque é espiritual, porque eu não tenho credenciais e competência para abordar com profundidade os aspectos clínicos das questões aqui tratadas. Nós vamos falar de postura espiritual. Que sentimentos são esses? Por que nós observamos hoje, cada vez mais, casais com crianças de 2 anos de idade, crianças que todo mês adoecem e todo mês estão tomando antibiótico? Por que nós observamos nas estatísticas que o Brasil é um dos países, na estatística, um dos maiores consumidores de antidepressivo? Na minha profissão, estatística do meu tribunal, 60% das licenças médicas de juízes são licenças psiquiátricas. Estatísticas do Conselho de Medicina. A maioria dos médicos que trabalham em pronto-socorro, mas sobretudo aqueles que trabalham em UTI, desenvolvem algum tipo de depressão ou de vício, sobretudo o alcoolismo. Porque lidam constantemente com a morte, com a perda. Por que isso? Por que cada vez nós tomamos mais remédio e cada vez ficamos mais doentes? Cada vez nós vacinamos mais e cada vez as nossas crianças adoecem mais. Que as alergias, rinite, sinusite e tudo quanto é ite, são frutos na origem, eu não estou dizendo no efeito. Porque depois que essas energias se concretizaram no corpo, e não tem jeito, aí precisa da ajuda médica. Depois que isso se transformou em doença física, ocorreu uma materialização. Depois que materializou, não tem jeito. Materializou pedra, tem que tratar a pedra. Mas nós não estamos falando de efeitos. Porque o antibiótico, o anti-inflamatório, ele trata da pedra, mas não trata da causa. Eu não sou médico, mas tem sinusite. Eu sei o que eu estou falando. Tomo remédio esse ano que vem dá de novo. E diz Joaquim Murtinho que as alergias são fruto da inadaptação do espírito ao ambiente reencarnatório em que ele foi inserido. Ele acha que não deveria estar no local de trabalho que ele está. Ele acha que não deveria estar na família que ele está. Ele olha para a pessoa que está dormindo lá da cama de casal e fala: eu não deveria estar aqui. Olha para os filhos e fala: não deviam ser esses, tinham que ser outros. Chega na casa espírita e fala: não devia ser essa casa espírita, devia ser outra. Olha para a cidade e fala assim: não sei o que eu vim nascer em Santo Ângelo, tinha que ter nascido em outra cidade. E alimenta um sentimento de inadaptação. E esse sentimento de inadaptação é uma causa que gera um retorno. E muitas vezes o retorno se chama alergia. Processos alérgicos. Ou diz Joaquim Murtinho, processos alérgicos advindos da obsessão.
Porque a mente enfermiça atrai outras mentes enfermiças. O alcoólatra está sempre rodeado de alcoólatras espirituais. Da mesma forma que a pessoa que tem o hábito de ler e estudar, está sempre rodeado de espíritos que gostam de ler e estudar ao lado dela. Quem gosta de falar da vida alheia está sempre rodeado de espíritos fofoqueiros e informantes. São espíritos que passam o dia inteiro coletando informação dos outros para trazer para o encarnado. E muitas vezes transformam esse encarnado num microfone de confusão. A mente atrai, mas acontece um problema. O nosso sistema nervoso não suporta muitas mentes espirituais sobrecarregando ele. Então nos diz Dias da Cruz e Joaquim Murtinho, que quando as nossas companhias espirituais não são tão boas, o nosso sistema nervoso fica sobrecarregado. E isso gera síndrome do pânico, depressões, tristeza, alergias e outros processos. Todos processos enfermiços da mente que se refletem mais cedo ou mais tarde num problema físico. Aí sim, num problema físico.